Boa tarde, novamente com vocês, Sandra Lorena Flores, médica, com CREMERS 42157. Hoje vamos falar sobre os transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade é uma doença muito mais frequente do que se presume. Calcula-se, segundo a Organização Mundial da Saúde, que cerca de 12% da população mundial, em algum momento de sua vida, tem apresentado algum transtorno de ansiedade. É importante salientar que a ansiedade não é uma doença só. Em geral, tem muitas manifestações que fazem parte do mesmo espectro. Assim, encontramos fobias sociais, fobias específicas, quem tem temor a ficar em espaços fechados, que é a claustrofobia, a acrofobia às alturas, enfim, essas são manifestações de ansiedade perante um estímulo particular. Também temos a expressão máxima da ansiedade, que é a crise do pânico. Mas hoje vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada por sua complexidade e sintomas multifocais. De que se trata esse problema? Trata-se de uma alteração comportamental que afeta a percepção de bem-estar e que se traduz numa sensação de intranquilidade. O indivíduo tem uma preocupação que é quase constante durante quase todos os dias, pelo menos durante 6 meses. O que acontece na prática nossa é que geralmente o paciente não vai chegar a dizer: doutor, eu estou com um transtorno ansioso. As manifestações são muito mais soterradas, muito mais sutis. Então, como a ansiedade tem outras manifestações, uma comorbidade, o paciente vai chegar com alterações do sono, que quase sempre trata-se de uma insônia e conciliação. O paciente tem dificuldade em conseguir ficar dormido. Também alterações de dor muscular, dor de cabeça, essas são as famosas somatizações, porque somos uma unidade. Então, o que acontece em nossa mente vai ter um correlato em nosso corpo físico. Assim que nós, como médicos, devemos ter a sensibilidade e o treinamento para entender que esses sintomas de dor lombar, moléstias inespecíficas, o consultador crônico que vai ao serviço de urgência ou ao serviço ambulatorial com a mesma queixa, tem um fundo de trás que não é só de precisar analgésicos. Às vezes esses analgésicos são muito mais uma expressão de uma dor de alma. Por que se produz um transtorno de ansiedade generalizada? Primeiro, tem uma base genética indiscutível, mas também tem um suporte desde o ponto de vista da neurologia que mostram como algumas áreas do cérebro ansioso têm hipoatividade, particularmente no giro pré-frontal, e outras têm uma maior atividade quando se vê por tomografia por emissão de positrões. Então, todo o que está em torno do sistema límbico parece estar com uma menor atividade. A diferença é o que acontece com o lóbulo frontal. Também tem uns fatores de risco, por exemplo, o gênero. Ser mulher é um fator de predisposição à ansiedade, a idade, os idosos têm maior proclividade a apresentar o problema e alguns aspectos sociais, ter perdas recentes de entes queridos, ter dificuldades financeiras ou qualquer situação que outorgue vulnerabilidade ao sujeito que está envolvido, situações pós-traumáticas, antecedentes de abuso ou de maltrato na infância, são condicionantes fortes para que apareçam transtornos de ansiedade. Então, o que fazer? Se você tem manifestações de ansiedade, se tem sentido uma grande sensação de preocupação que não consegue controlar, com alterações do sono, muitas manifestações somáticas, já é hora de consultar. Se você tem em seu círculo próximo uma pessoa que tenha mostrado ansiedade, a melhor maneira de ajudar é dizer que isso não é um estigma, não tem por que serlo, que é muito mais frequente do que se presume e que a ideia é consultar porque provavelmente vai precisar um tratamento farmacológico e, com certeza, a psicoterapia, o que frequentemente se utiliza é a terapia cognitivo-comportamental, mas todo o enquadre se faz em função da comorbidade do paciente, de suas dinâmicas. Então, a ansiedade, que é o sal da vida, tem níveis. Ansiedade criativa e ansiedade inibitória.
para que vocês estejam tranquilos, estejam pendentes de sinais de alarme. Boa tarde!